Daí Top News, educação no Brasil. Como a física funciona? Inicialmente, é preciso dizer algumas palavras sobre a origem das ideias e teorias científicas. Embora seja comum falar num método científico composto de uma série de procedimentos que possibilitariam novas descobertas, é pouco provável que algumas descobertas científicas tenham seguido rigorosamente esse método, o método científico. A ideia de que hipóteses e teorias surjam a partir da observação dos fatos ou da experimentação não é verdadeira. Que fatos? Que experiências? A seleção de determinados fatos ou a realização de determinadas experiências indicam que, na verdade, as hipóteses e teorias a investigar já existem. Em outras palavras, as experiências são feitas ou os fatos são observados em razão de alguma hipótese teórica previamente formulada. Dessa forma, uma nova teoria pode dar ao fato cientificamente corriqueiro, como o eclipse solar, uma importância excepcional. É o caso do eclipse solar, que em 1919 trouxe dezenas de cientistas de todo o mundo a Sobral, cidade aqui do Ceará, né? Local privilegiado para observação aí desse eclipse. O objetivo era verificar se a luz sofre a atração gravitacional, fenômeno chamado na época de desvio de Einstein. Desvio de Einstein, previsto na sua recém-formulada teoria da relatividade geral. Telescópios e instrumentos de precisão foram trazidos para Sobral para os pesquisadores verificarem se durante o eclipse a posição de algumas estrelas próximas ao Sol devia mudar ou não. Dessa forma, ficaria demonstrado se a luz de fato sofre um desvio ao passar junto ao Sol. Foi o que realmente ocorreu, consagrando a genialidade de Einstein e contribuindo decisivamente para que a sua teoria fosse aceita. Esse fato, o desvio da luz ao passar junto do Sol, já havia ocorrido centenas de vezes em todos os eclipses solares anteriores, mas nunca havia sido observado até que uma previsão teórica dirigiu a atenção para o mundo. Não é a observação que dá origem à teoria, mas como o próprio Einstein dizia, é a teoria que decide o que deve ser observado. Mas como dar a conhecer uma ideia? Como divulgar uma teoria? Vamos supor que alguém aqui tenha uma ideia que acredite ser válida e pretenda obter o reconhecimento científico dela. Como deve proceder? Em princípio, esse procedimento é relativamente simples. Basta que escreva um artigo fundamentando sua ideia e envie para uma revista científica de uma sociedade de renome internacional. A publicação do artigo não garante o reconhecimento da ideia, mas é essencial para o seu reconhecimento futuro. A publicação indica que essa ideia, do ponto de vista da física, tem algum sentido e pode ser verdadeira. Essa é uma das melhores revistas, a revista Science, tá vendo? É uma publicação da Associação Americana para o Progresso da Ciência, destinada a trabalhos de diversas áreas aí da ciência, certo? Quem quiser pode publicar um artigo que vai dar tudo certo. Bem, em relação a Einstein e o eclipse solar de Sobral, é interessante falar um pouco disso. Você está vendo esse desenho aqui? Observe esse desenho, por gentileza. Observe com calma. Não é complicado. Vamos interpretar ele?
Preste atenção. As linhas aqui tracejadas, ó, tá vendo? Mostram a trajetória da luz proveniente das estrelas, né? Quando o Sol não está presente. As linhas cheias, ó, mostram que essa trajetória observada durante o eclipse total, a presença do Sol desvia a trajetória da luz, deslocando a posição aparente das estrelas. Durante o eclipse, elas parecem mais afastadas. Albert Einstein, amo falar sobre Albert Einstein, físico alemão, naturalizado norte-americano, é autor da teoria da relatividade geral. Uma das previsões mais ousadas dessa teoria é de que a luz sofre a ação gravitacional. Einstein não afirma que a luz tem peso, o que já seria estranho, mas que o espaço é curvo, o que é mais estranho ainda. Segundo a teoria, no entanto, esse efeito é muito pequeno. Não é possível comprovar esse efeito em laboratório. Uma das poucas ocasiões que permite verificar essa incrível previsão é o eclipse total do Sol. A massa do Sol é suficientemente grande para provocar na trajetória da luz um desvio perceptível. Para isso, escolhe-se duas estrelas que durante o eclipse estarão em lados opostos do Sol. Vejam, aí elas são fotografadas do mesmo local antes e durante o eclipse, quando a luz proveniente delas, Maria, passa junto ao Sol. Se de fato, Lena, a luz sofre a atração gravitacional devido à presença do Sol, a distância aparente entre essas estrelas durante um eclipse será ligeiramente maior. Como nessa figura aqui que eu mostrei para vocês, ó, tá vendo? As linhas tracejadas, que mostram aí a trajetória da luz proveniente das estrelas, aqui é quando o Sol não está presente. As linhas cheias já mostram aí essa trajetória observada durante o eclipse total. Então a presença do Sol, ó, desvia a trajetória da luz, deslocando a posição aparente das estrelas. Durante o eclipse, elas parecem mais afastadas. Mas para quem ainda não entendeu, vamos assistir um vídeo sobre o eclipse solar de Sobral, tá certo? Pode rodar, eu vou ficar daqui, e você fica daí, tá certo? E aí a gente fecha essa parte, tá bom? Meus alunos queridos, daqui a pouco, lista de presença, ok? Roda o vídeo aí, galera, pra galera assistir. Centenário do eclipse solar de 1919 em Sobral. Albert Einstein já havia previsto em 1911 que a luz se desviaria ao passar próxima de um corpo celeste com massa grande como o Sol. Em 1915, ele fez um cálculo dessa deflexão de acordo com a sua nova teoria da relatividade geral. Segundo o físico, um eclipse total do Sol seria a ocasião ideal para observar essa deflexão da luz das estrelas que passasse nas vizinhanças do astro. O dia 29 de maio de 1919 se tornou histórico para a ciência mundial. E foi no Brasil, na cidade de Sobral, Ceará, que foram feitas as observações decisivas que confirmaram as previsões de Einstein. Em 1919, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, equipes britânicas se dividiram em duas expedições, uma ao Brasil e outra à Ilha do Príncipe, na África, para fotografar este evento. Esses eram considerados os locais com melhores condições de observação. Em Sobral, os britânicos contaram com a ajuda de uma equipe brasileira liderada por Henrique Morizzi, diretor do Observatório Nacional na época. O tempo do Ceará estava fechado, mas melhorou
e permitiu uma boa observação do eclipse, que durou cerca de 5 minutos. 7 boas fotografias foram tiradas. O tempo chuvoso atrapalhou as observações na Ilha do Príncipe, lá na África, e só 2 fotos, imagens imprecisas, foram feitas. Cercados por olhares curiosos de toda a cidade, os cientistas haviam conseguido, durante o eclipse, fotografar a luz das estrelas próxima ao Sol. As fotografias mostraram que os raios luminosos sofriam desvios na sua trajetória, por influência do campo gravitacional do Sol, e confirmaram um ângulo de deflexão da luz previsto pela teoria de Einstein, que era o dobro do previsto na teoria gravitacional de Isaac Newton. Os resultados foram divulgados em 6 de novembro de 1919, lá em Londres, e causaram uma revolução na ciência. A teoria de um cientista alemão, Einstein, havia superado a teoria do britânico Newton, que já tinha 2 séculos de sucesso. Surgia uma nova visão sobre o universo. O espaço-tempo é encurvado pela matéria, e essa curvatura descreve a ação da gravidade. Albert Einstein, até então conhecido apenas por seus colegas físicos na Europa, foi reconhecido como um dos maiores cientistas de todos os tempos e se tornou uma personalidade muito famosa. Pois é, esse acontecimento tem mais de 100 anos e o Brasil é parte dessa história. Viu como a ciência está mais próxima de nós do que você imagina? No! No, 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 no! No! No, 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 no!